O equívoco fundamental que trava o destino. Existe um erro estrutural na maneira como o ser humano se relaciona com o próprio futuro. É um equívoco tão antigo e tão sutil que se tornou parte da psicologia coletiva. Esse erro é a suposição de que o futuro depende exclusivamente do desejo. A maioria acredita que desejar intensamente, visualizar insistentemente e projetar mentalmente um propósito é o caminho direto para aproximar aquilo que se quer. Mas o que poucos percebem é que o desejo não aproxima nada. Ele denuncia distância. O desejo nasce da percepção de ausência e, por isso, carrega consigo a vibração da falta. E a vibração da falta é incompatível com qualquer realidade que contenha aquilo que se deseja. O ponto fundamental é entender que vibrar eu quero é vibrar eu não tenho, e a realidade responde a essa vibração com absoluta precisão. A consciência humana funciona como uma estação de transmissão, e o universo opera por correspondência. Não há julgamento, não há moral, não há recompensa, apenas ressonância. A vibração do querer, por mais nobre que pareça, é sempre uma afirmação inconsciente de escassez. E essa escassez se torna o filtro através do qual o indivíduo interpreta seu mundo e colapsa suas experiências. No entanto, essa dinâmica não é um castigo, é uma estrutura energética que preserva a coerência da manifestação. Se você pudesse manifestar enquanto vibra falta, criaria realidades caóticas e desalinhadas com seu campo. Por isso, há um mecanismo de proteção vibracional que impede que o futuro se aproxime enquanto a mente opera em carência. O sofrimento, a tensão e a sensação de distância não são acasos emocionais, são indicadores vibracionais de desalinhamento, sinais de que o campo interno não está compatível com o que você busca. Compreender esse princípio é o primeiro passo para qualquer transformação real. O ser humano foi ensinado a desejar, mas nunca foi ensinado a vibrar. Ele aprendeu a visualizar, mas não aprendeu a ser. Ele aprendeu a querer, mas não aprendeu a permitir. Por isso vive preso em uma repetição infinita. Querer que se transforma em frustração, frustração que se transforma em ansiedade, ansiedade que reforça a vibração do querer. O ciclo se retroalimenta. A libertação começa quando você abandona a expectativa de que o desejo é suficiente. Ele não é. A manifestação não acontece porque você quer, acontece porque você se torna compatível. E a compatibilidade vibracional não nasce do esforço, mas da integração. Esse é o primeiro ponto de ruptura. Reconhecer que o futuro não responde à intensidade emocional, mas ao estado de ser. Desejar intensamente não aproxima. Manter um estado elevado aproxima. Esta é a chave que a maioria nunca aprendeu a girar. O paradoxo fundamental. A ausência como força vibracional inversa. Existe um princípio central que governa a manifestação e que permanece invisível para a maioria das pessoas. A vibração da ausência cria uma força inversa que afasta exatamente aquilo que você tenta aproximar. A ausência não é apenas a falta de algo no plano material. É um estado vibracional que se instala quando você percebe seu desejo como distante, difícil ou condicionado ao esforço. Esse estado funciona como um campo magnético invertido, que reorganiza a forma como você enxerga a realidade e, consequentemente, o tipo de realidade que você colapsa. A ausência opera em duas camadas simultâneas, a psicológica e a energética. No nível psicológico, ela aciona mecanismos de escassez no cérebro que estreitam sua percepção, ativam alerta constante e reduzem sua capacidade de identificar oportunidades. A mente, ao interpretar que ainda falta, automaticamente se alinha a padrões de pensamento que reforçam a distância. Essa leitura não é neutra, é criativa. Tudo que você percebe, interpreta e conclui, enquanto vibra a ausência, se torna matéria-prima de um campo energético desalinhado. No plano energético, a ausência se manifesta como instabilidade vibracional. Ela fragmenta o campo e impede a coerência necessária para que o universo responda. A vibração da ausência é marcada por microtensões, ansiedade, urgência, expectativas rígidas, autocobrança e um sutil medo de não conseguir. Essas microtensões geram ruído vibracional, e ruído é o oposto de sintonia. Quanto mais ruído, menos clareza. Quanto menos clareza, menos manifestação. O problema não é desejar.
O problema é desejar enquanto acredita que não possui. O campo interpreta essa diferença entre intenção e identidade como incongruência vibracional. A incongruência é percebida pelo universo não como pedido, mas como instabilidade. E instabilidade não colapsa nada, apenas dispersa energia. Esse é o verdadeiro paradoxo. O desejo é legítimo, mas a vibração que acompanha o desejo é o que determina o resultado. Se o desejo nasce da sensação de que algo está faltando, a vibração produz realidades que reafirmam essa falta. Se o desejo nasce da consciência de que você está se tornando compatível, a vibração produz realidades que refletem essa evolução. Toda manifestação depende dessa distinção. O ser humano, porém, tende a reagir à ausência com mais esforço. Acredita que intensificar a busca diminuirá a distância, mas vibracionalmente, intensificar a busca é intensificar a falta. A mente pensa que está acelerando, a energia revela que está retardando. Quanto mais você tenta controlar, mais sua vibração comunica ao universo que ainda não está pronto, e o universo responde com precisão absoluta. É aqui que entra o breve, porém profundo, paradoxo da água. A água só revela a imagem correta quando está tranquila. Se você mergulha as mãos com força, a superfície ondula e impede o reflexo. A realidade funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta alcançar um futuro, a partir de um estado emocional turbulento, mais distorcido ele fica. Não por punição, mas por física vibracional. Turbulência interna gera distorção perceptiva. Distorção perceptiva impede sincronia. E sem sincronia, nada se aproxima. A ausência também altera a forma como você lida com o tempo. Quando você está alinhado ao futuro que deseja, o tempo se expande. Quando você vibra a ausência, o tempo se contrai, criando a sensação de urgência contínua. Essa urgência não nasce do tempo real, mas da percepção interna de que o futuro está atrasado. E vibrar que algo está atrasado cria atrasos reais. O ponto crucial é entender que a ausência não é uma emoção isolada, é uma frequência estruturante. Ela reorganiza o campo e define o tipo de realidade que você acessa. E essa reorganização acontece de forma tão sutil que a maioria não percebe que está sabotando a própria manifestação. As pessoas acreditam que não estão recebendo o que querem, porque algo externo está bloqueando, quando, na verdade, é a sua vibração interna que está emitindo a mensagem. Ainda não estou alinhado. O paradoxo, portanto, não é apenas energético, é existencial. Ele revela que você não cria a realidade enquanto está vibrando falta. Você apenas confirma a falta dentro dela. E isso continua até que você abandone a identidade que vibra a ausência e passe a operar a partir de um estado que afirma presença, equilíbrio e disponibilidade. Somente então, o campo pode responder. Este bloco conduz ao próximo princípio fundamental. Não basta parar de buscar. É preciso ajustar quem você é enquanto lida com aquilo que deseja. E isso nos leva diretamente ao entendimento profundo da identidade vibracional. Identidade vibracional, o verdadeiro eixo que determina o seu futuro. Se o entendimento do paradoxo da ausência revela por que a busca afasta, o próximo passo é compreender o que realmente aproxima, a identidade. Não a identidade social, nem a personalidade aparente, mas a estrutura vibracional profunda que atua silenciosamente por trás de tudo o que você pensa, sente e interpreta. A identidade é o ponto de origem da sua vibração, e a vibração é o código que seleciona qual porção da realidade você acessa. A identidade funciona como um campo estabilizador. É o centro gravitacional da sua consciência. Todas as suas decisões, percepções, escolhas e interpretações orbitam esse centro. Não importa o quanto você deseja algo diferente. Se sua identidade permanece a mesma, sua vibração permanecerá a mesma e sua realidade permanecerá a mesma. Não é uma questão de merecer ou não merecer, mas de compatibilidade energética entre o que você é e o que você quer viver. A manifestação não responde à intenção, responde ao estado, e o seu estado é moldado pela identidade que você assumiu como verdadeira. Essa identidade não é uma narrativa mental, mas um conjunto de frequências que você reforça diariamente através de emoções recorrentes, padrões de pensamento e percepções repetidas. O que você acredita ser influencia como você se comporta.
Como você se comporta, molda suas experiências, e suas experiências reforçam quem você acredita ser. É um ciclo vibracional contínuo, e é por isso que muitos tentam mudar a vida atuando nas bordas, enquanto a raiz permanece intocada. A espiritualidade profunda sempre ensinou que você só recebe aquilo que é capaz de sustentar. Isso nunca quis dizer esforço ou sacrifício, sempre significou sintonização vibracional. Uma realidade elevada exige uma identidade elevada, porque são frequências equivalentes. Uma realidade expansiva não pode se manifestar em um campo interno que vibra contração. Uma realidade de abundância não se materializa em um observador que vibra insuficiência. A identidade define o alcance vibracional da sua experiência. Na neurociência, encontramos um paralelo direto. O cérebro cria modelos internos que filtram a percepção. Você literalmente não consegue perceber aquilo que entra em conflito com sua identidade emocional. Ou seja, não é que a oportunidade não exista, é que sua identidade impede que você a reconheça. O campo vibracional opera da mesma forma. Você só sintoniza aquilo que sua identidade está calibrada para registrar. O ponto crucial é que a identidade não se transforma através de afirmações superficiais. Ela se transforma através de experiência vibracional interna. Não basta dizer que é alguém novo. É preciso vibrar como alguém novo. A vibração altera o corpo emocional. O corpo emocional altera a mente. A mente altera o campo perceptivo. E o campo perceptivo altera a realidade que você acessa. Mudança verdadeira nasce de dentro, não de fora. O erro comum é tentar viver um futuro enquanto emocionalmente se permanece na mesma frequência do passado. É como tentar captar um sinal de rádio usando uma estação desalinhada. A música está sendo transmitida, mas você só recebe ruído. O futuro que você deseja já está sendo transmitido, mas sua identidade atual pode não estar calibrada para captá-lo. A identidade vibracional é construída sobre 3 pilares. 1. O que você acredita ser possível. Suas crenças não são apenas ideias, são moldes energéticos. Elas definem as fronteiras do que você se permite acessar. 2. O que você sente ser verdade. Seu corpo é o termômetro vibracional. Ele revela se você está alinhado ou desalinhado com o que deseja. O corpo nunca mente. 3. O que você se permite receber. Receber é um ato vibracional. Se sua identidade vibra insuficiência, receber se torna incompatível. Se vibra plenitude, receber se torna natural. Quando esses 3 pilares entram em coerência, sua vibração se estabiliza. E uma vibração estabilizada é como um farol energético que atrai a linha de tempo correspondente. Você não força o futuro, você o acessa. Não o cria através do esforço, o revela através da equivalência vibracional. A identidade é, portanto, a chave que transforma o paradoxo da ausência no paradoxo da presença. Quando você encarna a identidade alinhada ao futuro desejado, não precisa buscá-lo. Ele inevitavelmente se torna o caminho. Essa verdade espiritual é profundamente simples e, ao mesmo tempo, extremamente avançada. Não é o futuro que muda, é a versão de você que consegue perceber o futuro que muda. A identidade opera como uma espécie de filtro energético. Cada identidade corresponde a uma camada distinta da realidade. Quando você muda de identidade, você muda de camada perceptiva. E quando muda de camada perceptiva, o que estava invisível se torna óbvio, o que parecia distante se torna próximo, e o que parecia impossível se torna natural. Não existe manifestação sem transformação. Não existe transformação sem realinhamento vibracional. E não existe realinhamento vibracional sem reconstrução da identidade. Por isso, o próximo passo natural da jornada é dissolver tudo aquilo que impede a nova identidade de se estabilizar. A resistência. A não resistência. O estado interno que permite o colapso da realidade certa. Depois que você compreende que a identidade é a chave vibracional que seleciona o tipo de realidade que consegue perceber, o próximo passo inevitável é entender a natureza da resistência interna, a força silenciosa que impede essa identidade de se estabilizar. A resistência não é um obstáculo externo, é uma tensão energética que nasce da incompatibilidade entre a identidade que você vibra e o futuro que deseja acessar. Ela é o ruído que impede o fluxo, é a fricção que interrompe a sintonia.
É o mecanismo que mantém você preso às frequências antigas, mesmo quando sua intenção é avançar. A resistência é sutil. Ela não se manifesta apenas como medo ou dúvida explícita. Muitas vezes, aparece como microtensões, expectativas rígidas, autovigilância constante, pressa, autocobrança e necessidade de controlar cada passo. Cada uma dessas manifestações é uma forma de contração vibracional, e toda contração impede expansão. Resistir é segurar energia. Resistir é endurecer a vibração. Resistir é tentar impor forma ao que só pode surgir através de fluxo. Para compreender a não resistência, é preciso antes desfazer uma confusão comum. Não resistir não é desistir, não é deixar tudo acontecer, não é apatia. Ao contrário, é um estado de extrema inteligência energética. É quando você cessa o impulso de lutar contra o que sente, contra o que percebe, contra o ritmo da vida e contra si mesmo. É quando você deixa de mover energia em direções conflitantes. A resistência fragmenta o campo, a não resistência o integra. Do ponto de vista espiritual, a resistência é uma distorção entre o eu atual e o eu que está emergindo. Ela surge quando a consciência tenta manter a estrutura antiga, mesmo sabendo que essa estrutura é incompatível com o futuro que deseja. Mas o futuro não consegue entrar enquanto a vibração é mantida pelo passado. A não resistência é o ato interno que dissolve essa interferência. Ela cria espaço para que a nova identidade se assente. Em termos neuropsicológicos, a resistência ativa circuitos de sobrevivência ligados ao controle e à vigilância. Esses circuitos reduzem a capacidade de percepção ampla, diminuem a criatividade, prejudicam a intuição e aumentam a sensação de separação entre você e o que deseja. É por isso que, quando você está resistindo, sua visão de mundo se estreita. A resistência contrai sua consciência. A não resistência a expande. Energeticamente, a resistência cria desalinhamento vibracional. Mesmo que você tente afirmar positividade, imaginar o futuro ou pensar grande, o campo emocional interno se mantém tenso e o universo responde à vibração, não à intenção superficial. A vibração da tensão diz ao campo: não estou pronto, não acredito, não confio, não consigo sustentar. E o campo devolve experiências equivalentes. A não resistência dissolve esse ruído. Ao cessar o esforço desnecessário, sua vibração retorna ao estado neutro, onde a energia pode fluir novamente. E é nesse fluxo que o colapso da realidade correta ocorre. A não resistência possui 3 camadas principais. 1. A não resistência emocional. É quando você para de lutar contra suas emoções e passa a observá-las sem julgamento. Quando faz isso, elas perdem densidade e sua vibração se reorganiza. Emoções não resistidas se transformam. Emoções resistidas se acumulam. 2. A não resistência mental. Significa abandonar o hábito de tentar controlar cada variável. A mente, quando solta a necessidade de prever, se torna receptiva. A receptividade permite que informações intuitivas emergam. A intuição é sempre um sinal de alinhamento vibracional. 3. A não resistência espiritual. É o nível mais profundo, o alinhamento com o fluxo natural da consciência. É quando você confia que a realidade se organiza de fora para dentro conforme sua vibração interna se estabiliza. Não é fé cega, é coerência energética. A grande verdade é que a resistência é uma tentativa de manter o controle em um plano onde o controle não cria resultados. A vibração cria. Quanto mais você tenta segurar, mais perde. Quanto mais tenta antecipar, mais bloqueia. Quanto mais tenta garantir, mais atrapalha o movimento natural da energia. A não resistência desbloqueia o caminho porque remove o que impede. Ela é o estado interno em que o universo consegue operar. A vibração estabilizada cria campo. O campo cria sincronização. A sincronização cria oportunidades. E as oportunidades criam movimento. Esse processo é inteligente, preciso e totalmente inacessível enquanto você está contraindo energia. A não resistência é, portanto, o estado no qual sua identidade elevada pode finalmente se instalar. Ela é o terreno onde a nova vibração ganha força, onde a mente para de interferir e onde o corpo emocional se torna um canal ao invés de uma barreira. A não resistência não cria o futuro,
Ela permite que o futuro que já existe no campo vibracional possa se aproximar. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo nível, a sintonia com a linha de tempo que corresponde à identidade que você está encarnando. Linhas de tempo. A sintonia que revela o futuro que já existe. Quando a resistência se dissolve e a identidade elevada começa a se estabilizar, algo profundo acontece. A realidade deixa de parecer linear e passa a se comportar como um campo. Esse é o ponto onde você começa a perceber que o futuro não está à sua frente, mas disponível ao seu redor, em múltiplas possibilidades que coexistem simultaneamente. É aqui que entra um dos conceitos mais avançados da consciência. Linhas de tempo são estados vibracionais, não trajetórias físicas. A ideia de chegar ao futuro é uma interpretação limitada da mente racional. Em níveis mais elevados de percepção, não existe deslocamento rumo ao futuro. Existe sintonia com camadas específicas da realidade. Cada linha de tempo é um arranjo vibracional diferente, sustentado por combinações únicas de emoções, pensamentos e frequências de consciência. A identidade é o código que determina qual dessas combinações você acessa. Quando você entende isso, percebe que o futuro não é algo que você alcança gradualmente. Ele é algo que você acessa instantaneamente quando sua vibração se torna compatível. A lentidão que muitos sentem não é temporal, é vibracional. A velocidade da manifestação depende do quanto sua vibração está alinhada à linha de tempo desejada. Mudança rápida é sempre mudança vibracional. Mudança lenta é sempre resistência. A neurociência oferece uma ponte para compreender isso. O cérebro não registra a realidade de forma objetiva. Ele atualiza mapas perceptivos conforme mudanças internas ocorrem. Quando novos estados emocionais se estabilizam, o cérebro literalmente recalibra a forma de interpretar o mundo. Essa recalibração é o equivalente neurológico de mudar de linha de tempo. A realidade não muda por fora. Seu sistema perceptivo muda por dentro, passando a acessar informações, oportunidades e caminhos que antes estavam invisíveis. Espiritualmente, essa mudança é percebida como sincronicidade. Sincronicidades não são coincidências, são indicadores de alinhamento. Elas aparecem quando sua vibração atual se torna compatível com a vibração do futuro que você deseja viver. É o universo revelando que a linha de tempo correspondente está se aproximando, não porque algo externo se moveu, mas porque seu campo interno finalmente se harmonizou. Linhas de tempo são, portanto, frequências emocionais organizadas. Se você deseja acessar uma linha de tempo mais elevada, precisa sustentar o estado emocional correspondente a ela. Esse é o ponto onde muitos se confundem. Acreditam que basta visualizar o futuro, mas visualizar sem vibrar é apenas imaginação. É a vibração que transforma a imaginação em realidade perceptível. Toda linha de tempo possui 3 características vibracionais. 1. Uma assinatura emocional específica. Cada realidade possui um clima emocional que a sustenta. Uma vida de expansão possui vibrações de presença, confiança e abertura. Uma vida de contração vibra medo, desconfiança e falta. Você não acessa uma linha de tempo através da lógica, acessa através da correspondência emocional. 2. Um padrão mental coerente. Quando você entra em uma linha de tempo elevada, seus pensamentos mudam naturalmente. A coerência mental não é fabricada, é consequência. Pensamentos fluem quando a vibração está certa. Resistência mental é sempre sinal de desalinhamento vibracional. 3. Um campo perceptivo afinado. A percepção se expande e começa a registrar informações antes imperceptíveis. Oportunidades se tornam evidentes. Intuições ganham precisão. O corpo reconhece caminhos sem esforço. Você sente o certo sem precisar explicar. Essa combinação, emoção, mente e percepção, é o que determina sua posição vibracional no campo das infinitas realidades possíveis. Não existe destino fixo, existe sintonia. Não existe caminho obrigatório. Existem frequências possíveis. Não existe um único futuro. Existem versões suas que já vivem o que você deseja. O que você chama de manifestação é simplesmente o momento em que você se torna equivalente à versão futura que já está vivendo sua realidade desejada. Não é você quem vai até ela. É ela que se torna perceptível quando sua vibração alcança a mesma frequência.
E quando duas frequências entram em coerência, elas se fundem em uma única experiência. Esse entendimento dissolve completamente a ilusão da espera. Você não está esperando o futuro. O futuro está esperando você se tornar compatível. A vida não atrasa. É sua vibração que ainda não completou o alinhamento com a linha de tempo correspondente. Quando a identidade, a vibração, a emoção e a percepção se tornam coerentes, ocorre o que os místicos chamam de colapso consciente da realidade. O momento em que o campo responde instantaneamente e reorganiza as coordenadas da sua vida para refletir seu novo estado interno. Isso não é milagre, é física vibracional. A libertação interna, o ponto de fusão entre você e o futuro que já o aguarda. Depois de compreender o paradoxo da ausência, a estrutura da identidade vibracional, o papel da não-resistência e a dinâmica das linhas de tempo, torna-se clara uma verdade fundamental. O futuro que você deseja não precisa ser alcançado, precisa ser permitido. E essa permissão só ocorre quando você se liberta das camadas internas que sustentam a versão antiga de si mesmo. Libertar-se não significa remover algo, significa remover a densidade que impede o fluxo natural do que você já é. A libertação é um processo vibracional profundo. Ela acontece quando sua consciência se desfaz das frequências que não correspondem mais à linha de tempo que você deseja viver. O que você chama de bloqueios não são obstáculos reais. São memórias emocionais não integradas, percepções antigas ainda ativas e estados vibracionais herdados do passado que continuam operando por hábito. A libertação dissolve esses hábitos vibracionais e cria espaço interno para uma nova identidade emergir. Todo ser humano carrega 3 tipos de densidade que precisam ser liberados para que o futuro se aproxime. 1. Densidade emocional acumulada. São emoções que não foram processadas, não porque você não quis, mas porque na época não possuía consciência suficiente para compreendê-las. Essas emoções permanecem registradas como frequências residuais, influenciando suas respostas e gerando vibrações que não correspondem ao futuro desejado. Quando liberadas, sua vibração se eleva automaticamente. 2. Densidade mental condicionada. São narrativas internas que foram construídas com base na experiência limitada do passado. Essas narrativas se tornam filtros perceptivos, limitando o acesso às realidades mais elevadas. Quando você começa a questionar essas narrativas, elas se desfazem, e o campo mental se abre para possibilidades antes invisíveis. 3. Densidade vibracional herdada. São padrões energéticos que você assimilou do ambiente, da cultura, da família ou de versões antigas de si mesmo. Esses padrões não são sua essência, são apenas frequências temporárias que podem ser dissolvidas com consciência. Quando liberadas, sua identidade se torna mais autêntica e a vibração se alinha ao seu verdadeiro potencial. A libertação é o ponto em que a energia começa a circular sem fricção. É como se você retirasse camadas de poeira que distorciam seu campo perceptivo. Uma vez limpo, você passa a perceber a vida com clareza inédita. Situações que antes pareciam complicadas se reorganizam. Caminhos que não existiam começam a surgir. Pessoas e oportunidades que estavam fora do seu alcance vibracional começam a aparecer. Não porque algo novo foi criado, mas porque você finalmente se tornou compatível com o que já estava disponível. A libertação é, portanto, o ingresso consciente em uma versão mais elevada de si mesmo. Essa versão não é distante. Ela sempre existiu como potencial dentro do seu campo energético. Cada vez que você solta uma camada de tensão interna, aproxima-se dessa versão. E cada aproximação altera a realidade externa, porque a realidade responde diretamente ao estado vibracional do observador. Compreender isso significa entender que a vida não se transforma através da força, mas da liberação. Quando você solta aquilo que não corresponde mais ao seu nível de consciência, o universo reorganiza tudo ao seu redor. Esse movimento é natural, quase inevitável. A energia busca sempre o caminho da coerência. E quando sua vibração se torna coerente, o futuro certo se aproxima com precisão absoluta. Esse processo de libertação também altera sua relação com o tempo. Quando você está preso ao passado, o futuro parece distante. Quando você se liberta do passado energético, o futuro se contrai, ou seja, se aproxima.
que essa aproximação é sentida como sincronicidade, intuição elevada, intuições claras e uma sensação profunda de que você está no caminho correto. A libertação produz alinhamento, o alinhamento produz direção e a direção produz manifestação. A libertação interna é a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. É o momento em que você deixa de vibrar como alguém que deseja e passa a vibrar como alguém que permite. É a dissolução da urgência, da dúvida, da carência e da expectativa. E quando essas vibrações desaparecem, o futuro não precisa mais esperar. Ele se revela. O futuro nunca esteve longe. Ele estava apenas inacessível, enquanto sua vibração estava ancorada em versões antigas de você. Quando essas versões são liberadas, você não precisa correr atrás de nada. O futuro que é seu por natureza se aproxima espontaneamente. Isso não é destino, é sintonia, não é mágica, é coerência. A libertação é o momento em que a identidade, a vibração, a percepção e a consciência entram em harmonia. E quando esse alinhamento acontece, você se torna o tipo de ser que não apenas atrai o futuro certo, mas o incorpora. O futuro que você sempre desejou não chega como algo novo, mas como um reconhecimento profundo. Eu finalmente me tornei compatível com o que sempre foi meu. E assim, a jornada se completa. A libertação é o estado vibracional onde o buscador desaparece e o Criador desperta. É o ponto onde o esforço cessa e a manifestação começa. É o instante em que o futuro deixa de ser promessa e se torna presença. É o momento em que a vida revela aquilo que estava esperando sua coerência. O que você buscava estava sempre ali, esperando que você se libertasse o suficiente para perceber. Quando você se liberta, o futuro finalmente te encontra. Agora que todo o caminho foi revelado, torna-se impossível negar. Nada no seu futuro estava realmente distante. Era você quem ainda não estava presente. A libertação não é um ato de abandonar o mundo, é um ato de retornar a si mesmo. É o momento em que você deixa de operar nos ruídos do passado e passa a vibrar na frequência daquilo que realmente deseja viver. A maior revelação desta jornada é simples e ao mesmo tempo gigantesca. Seu futuro não depende de esforço, mas de equivalência vibracional. Aquilo que você busca não vem porque você se esforça mais, mas porque você se torna mais. Quando você abandona as camadas que não pertencem mais ao seu nível de consciência, quando solta a tensão que mantinha sua energia presa, quando para de lutar contra o fluxo interno da vida, o universo responde imediatamente. A moral desta jornada é clara. Nada muda lá fora, até que algo finalmente mude dentro de você. A vibração não segue a realidade, é a realidade que segue a vibração. O futuro não é conquistado, ele é permitido. E permitir é o ato mais profundo de consciência elevada. O futuro que você deseja já existe. Ele não está em construção, está em espera. Esperando exatamente um único movimento. O momento em que você deixa de vibrar como a versão antiga e passa a vibrar como a versão que sempre soube que poderia ser. Quando você se liberta, você não atrai. Você acessa, você revela, você se torna. E tudo aquilo que parecia distante, difícil ou improvável se aproxima como algo natural, quase inevitável. A vida começa a fazer sentido de um jeito que a lógica jamais conseguiria explicar, porque o universo sempre esteve pronto. Era você que estava afinando a frequência. Então que esta reflexão permaneça ecoando dentro de você. Não é sobre criar o futuro, é sobre se libertar o suficiente para encontrá-lo. E agora que você entende isso, você nunca mais vai se relacionar com a vida da mesma forma. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.